Estudos indicam que o aproveitamento energético de biogás tem potencial considerável para evitar e reduzir emissões de gases de efeito estufa. Um desses estudos foi realizado pelo projeto Jeff Biogás Brasil e destaca que a produção de biogás possui um potencial de mitigação de cerca de 642 milhões de toneladas de carbono equivalente por ano no Brasil. Já o Instituto 17 nos fornece uma perspectiva de mais curto prazo, indicando um potencial de mitigação de 52 milhões de toneladas de carbono equivalente por ano. Esses potenciais representariam entre 2 e 23% da meta estipulada na Contribuição Nacionalmente Determinada, a NDC, do Brasil para 2025. Este episódio é esclarecedor para entender por que esses números são essenciais para o futuro do nosso planeta e qual a relação disso com o biogás e o biometano. Então, fique conosco para desvendar os detalhes e descobrir como podemos impulsionar a transição para uma energia mais limpa e sustentável. Eu sou Leidiane Ferronato Mariani e este é o podcast da Amplo Biogás. Maria João Rolim é sócia da área de energia do escritório brasileiro Rolim Goulart Cardoso Advogados e, em Portugal, atua em parceria com o escritório Ferreira Pinto Cárdigos Advogados. Tem sólida carreira em regulação de energia, com ampla experiência em energias renováveis e mudanças climáticas. Com doutorado em Direito de Energia e Sustentabilidade pela Universidade de Dundee, Maria João possui expertise em regulação, políticas públicas e transição energética. Sua trajetória profissional inclui consultoria em projetos nacionais e internacionais, como o Programa Brasileiro de Melhoria da Qualidade Regulatória e o Brazilian Energy Program. Além de professora em instituições renomadas como a Fundação Getúlio Vargas e o Centro de Estudos Jurídicos e Empresariais, Maria João é ativa em comitês e conselhos e também é mentora em programas de incentivo às mulheres no mercado de energia. Além disso tudo, ainda é autora de múltiplos livros e artigos e contribui significativamente para o avanço do direito da energia. Maria João Rolim é a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Maria João. Obrigado por aceitar o convite para o podcast da Amplo Biogás. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Minha alegria estar aqui conversar com vocês hoje um pouquinho, não só sobre a minha trajetória, mas sobre o biogás e sobre também, enfim, o que vocês quiserem conversar e seja interessante para todos. Vamos bater um papo muito legal hoje. Obrigada por ter vindo. E antes da gente começar, a gente costuma perguntar assim para os nossos convidados, quem é Maria João além do mundo profissional? Então, de que cidade que você é? Algum hobby, alguma curiosidade? O que você poderia compartilhar conosco para a gente te conhecer além da Maria João advogada? Olha, a Maria João, eu. Eu sou um misto, assim, eu sou bem envolvida, eu sou bem uma pessoa só. Eu fora do trabalho e eu, Maria João, no trabalho, porque eu gosto muito do que eu faço e faz muito parte da minha vida. Mas eu tenho uma trajetória assim interessante, porque eu não sou brasileira, eu nasci em Angola, na África, e eu mudei para o Brasil em 75. Minha família mudou por conta de guerra. Então, eu fui, na verdade, 2 anos refugiada assim, no Brasil. E eu gosto muito do Brasil porque acho que me acolheu e me deu muitas oportunidades. Então, eu fui criada no Brasil, fui criada em Minas Gerais, porque foi em Belo Horizonte, onde meu pai arrumou trabalho. Mais tarde que eu mudei para São Paulo, já casada, e também tive a oportunidade de morar em vários lugares. Eu estudei, morei em Londres, fiz doutorado em Dundee, na Escócia, e atualmente eu divido meu tempo entre São Paulo e Portugal, não só pela questão profissional, mas também pela questão pessoal. Então, acho que eu me sinto assim meio um pouco do mundo, mas eu não sou muito diferente daquilo que eu sou no trabalho, eu sou mais ou menos isso. Eu tento levar, eu gosto tanto do que eu faço que eu acho que eu levo de um jeito mais leve. Para mim, trabalho não é uma coisa pesada, é uma coisa tranquila, assim, de levar na minha vida. Que legal, que linda história de tua família ter vindo para cá, o É Brasil te bacana mesmo. Na acolhido, época foi dura, mas te dá um. Na época, para mim, não, mas assim, imagino que para os para meus tua pais. família, né? Mas te dá também, por outro lado, eu conheço gente de todo lugar, minha família meio que espalhou, então hoje em Uhum. dia eu acho que o mundo é uma casa bem grande, assim, para todo mundo. Que lindo. E para a gente entender como que você passou de advogada, né, com graduação em direito, a atuar na área de energia. Como você chegou nesse mundo de energia? Ah, essa também é uma pergunta legal que eu esqueci de falar. Eu não fiz direito primeiro, minha primeira formação foi economia. Eu entrei na faculdade, fiz economia. E depois que eu terminei a economia, eu comecei a trabalhar, na época, numa auditoria, numa das Big Eight na época, a PricewaterhouseCoopers, mas hoje é a Big Uhum. Four até.
E eu trabalhava como auditora e resolvi começar a trabalhar, a estudar direito também, em Que vez de legal. seguir na área de economia. E juntou muito bem, o direito e a economia são duas profissões que casam muito bem, né? Que um dá o direito te dá aquela amplitude de conhecimento e a economia aquela visão mais objetiva do negócio. E casam muito bem também com o que eu fazia, que era direito tributário na época, mas comecei a atender uma companhia, né, a CEMIG, que é uma Uhum. empresa renomada e grande em Minas, e era meu maior cliente, meu maior desafio, na verdade. E bem na época que o mercado estava abrindo, o mercado de energia elétrica estava deixando de ser tradicional mercado de energia elétrica como o Brasil tinha antes, e abrindo, e eu me vi, de repente, com a necessidade de estudar e de me envolver mais com o próprio setor de energia. E tive a sorte de atender a CEMIG, eu sempre agradeço isso para a CEMIG, porque eles tiveram a paciência, digo assim, e eu tive a oportunidade de me explicar muita coisa do setor. E óbvio que eu me apaixonei pelo nosso setor, que é lindo mesmo, Sim. é mais Uhum. bonito hoje, até que tem outras fontes, mas já nasceu bonito, porque era água, era hidrelétrica, e aí foi um movimento natural eu começar a perceber que eu precisava de estudar regulação. Eu sempre gostei muito de estudar, talvez até porque eu tenha ficado um tempo como refugiada sem estudar, e daí eu realmente foi natural para mim começar a trabalhar, a procurar energia. E acho que, por outro lado, também o setor de energia começou a abrir mais relações jurídicas que antes não existiam quando o setor era fechado. Então, aí acho que abriu um campo de atuar, não só para mim, mas como todos. Você hoje vê muitos advogados atuando no setor de Uhum. energia. E não era assim, era um setor de engenheiros, basicamente, né? Então, acho que foi assim que eu entrei no setor e nunca mais saí. Ai, que bom. E não saia, porque a tua atuação e pouco a pouco você também foi atuando cada vez mais com a área de sustentabilidade, com essa visão de emissões e transição energética, É, né, que é o nosso isso tema da conversa de hoje. exato, isso também é legal, porque aí também foi uma migração natural, um pouco, primeiro por causa do setor do próprio Brasil. Acho que quem trabalha com energia no Brasil sempre teve um link com a parte ambiental, porque o setor de energia do Brasil tem muito renováveis. Eu acho que se eu trabalhasse, por exemplo, nos Estados Unidos, onde é óleo e gás, não que eu tivesse essa pegada, não fosse ter a pegada ambiental, mas certamente ia demorar mais para cruzar com a ideia de sustentabilidade. No nosso setor é mais natural. E no meu caso, quando eu comecei a fazer o doutorado, eu me senti assim, bloqueada ou restrita se eu não estudasse também sustentabilidade sob a perspectiva jurídica. Eu não conseguiria terminar a minha tese. E isso me ajudou a abrir até essa amplitude. Hoje eu acho que eu até trabalho mais focada em sustentabilidade, em ESG, e esse link com a transição energética do que com o tradicional direito de energia, mas é uma evolução Uhum. muito natural e também com a maturidade da carreira, penso eu um pouco, né? Porque já tem mais de 30 anos atuando no setor, então acho que já se vai fazendo essa trajetória, mas hoje, se você estiver começando hoje, dificilmente você vai conseguir é, vingar no setor se não estudar um pouco também, ou muito, a ideia de como equilibrar a sustentabilidade, Uhum. segurança energética, affordabilidade, né? Todas essas Uhum. questões que envolvem hoje o nosso setor. Uma dica super interessante para os ouvintes, né, que estão escutando, estão começando a carreira ou estão começando a trabalhar na área de energia, da importância de tratar desse tema, desses vários termos, né, ESG, sustentabilidade, meio E são ambiente, todos transição muito interligados, energética, né, são Leite? totalmente, é. E aí, então conta pra gente, você recém voltou da COP, né? Então, que é a Conferência das Partes para o Clima da ONU. Corrige se eu tiver falado o termo errado e Não, falou explica. certinho. Falei certinho, né? Ai, que bom. Estudei antes. Explica pra gente o que que é a COP na prática. Você já participou de algumas COPs. De quantas COPs você já participou, Maria João? E como que é? E como isso vem evoluindo? Como é? Conta para o nosso ouvinte que não sabe o que que é COP e aí explica o que que acontece lá. Então, a COP é a conferência, como você disse, Lidiana, é a conferência das partes. As partes são as partes que fazem parte do acordo climático, hoje, que é um tratado. Né? Então, são as partes de um tratado, as partes de um acordo. Hoje, a gente faz parte do Acordo de Paris. E são as partes, são os estados.
os países que se juntaram, mas eles são as partes no tratado, mas existe um ranking de stakeholders, né, de pessoas interessadas também, porque a questão climática é uma questão global. Então, a COP é uma oportunidade a cada ano da gente se reunir e se juntam as partes para negociar avanços no combate à questão do clima. A gente hoje acabou de fazer a COP 28, né, que é a COP, que significa que a gente já teve 28 ou 27, acho que a gente pulou um ano, salvo engano, da pandemia, 27 COPs, mas a gente já está na 28, ou teve 28, enfim, 28 COPs a gente já fez. E elas começaram muito no encontro do Rio, né, naquela declaração do Rio. Então, aquilo foi evoluindo e era uma agenda que vinha muito paralela, se você pensar em 28 anos atrás, onde as pessoas não viam a questão climática como uma questão nem tão jurídica, nem os países levavam tão a sério, e tinha até gente não tinha todo o conhecimento que a gente tem hoje sobre a questão climática. Eu costumo dizer que nós somos, nós todos que estamos aqui conversando, a primeira geração que tem consciência e prova da questão climática. Então, a gente tem uma responsabilidade extrema que outras gerações não tiveram de fazer essa mudança, de fazer esse controle do clima. Essa é a causa. E a COP é um encontro entre partes, observadores, pessoas, stakeholders interessados para discutir como avançar essa agenda e tentar firmar cada vez mais um acordo. Então, o Acordo de Paris foi resultado da COP de 2015, que eu não lembro do número dela, mas foi de 2015. A COP de 30, que será daqui a 2, né, será no Brasil, em Belém. Né? Eu já tive mais ou menos numas 8, eu acho. Uau. Mas eu comecei um pouco mais ligada na questão acadêmica, para falar a verdade. Não era muito ligado ao meu dia a dia de trabalho. Era um negócio mais, era uma visão mais acadêmica. Eu fui convidada para participar a primeira vez por conta de um link, né, um network acadêmico. Mas quando você vai, o que acontece é um grande fórum de negociação, com uma pressão muito grande da sociedade civil, porque a sociedade civil também está lá. Tem os jovens, tem a sociedade civil, tem comunidades indígenas, enfim, todo mundo que tem o status para entrar e para ter a certificação, né, o registro para entrar. Eu costumo ir com uma ONG que eu trabalho há bastante tempo, uma ONG inglesa que chama Respond to Climate Change, onde eles foram fundados em 2001, mais ou menos, mas já atuavam um pouco antes. Para você atuar sendo uma ONG na COP, você precisa já estar estabelecido há pelo menos 3 anos e ser reconhecido pela ONU para atuar. Mas as ONGs fazem esse trabalho importante de impulsionar os representantes dos estados que vão estar na negociação efetivamente a caminhar com o acordo em direção ao que a sociedade civil quer. Então, ela é importante nesse sentido, de fórum de negociação. Então, a COP é um grande, um evento, comunhão é super diverso, são pessoas do mundo muita inteiro gente se do reunindo para mundo tentar todo. chegar num acordo, e claro, tem toda uma lógica, uma governança de quem vai conversar, de quem vai discutir, de quem vai poder falar, ou é só ouvinte, mas para chegar num acordo para a gente combater as mudanças climáticas e esse efeito. E como foi, né, depois de várias COPs que você participou, como foi essa COP em relação à questão de energia, focando especialmente nisso, assim, como você viu os grandes resultados? Olha, como energia é parte relevante na questão climática, né? Sendo renovável, não sendo renovável, os países estão em estágios diferentes dessa mudança climática, dessa transição energética. Alguns estão no estágio mais avançado, outros menos. A verdade é que estamos todos atrasados em relação à questão climática, mas estamos atrasados em níveis diferentes. Então, essa COP, energia é sempre um assunto central nessa COP e em outras COPs também. Sempre tem um dia que a gente chama que é o dia da energia, né? Que é o dia onde porque a energia é central para fazer essa questão de combate climático. Com a evolução, as COPs tinham uma agenda muito mais focada só nas emissões e na energia. Com o tempo, a COP foi envolvendo outros temas muito relacionados hoje, por exemplo, a uma transição energética mais justa.
Então, você começa a trazer temas como justiça climática, como conciliar para países em desenvolvimento a questão da transição energética com a questão do desenvolvimento. Isso Uhum. são assuntos que, no fundo, essa evolução é uma forma de nova, não nova, é uma evolução que a sociedade vai demandando da própria interpretação do acordo. O acordo era visto antes, o Acordo de Paris e antes o Protocolo de Quioto, como uma forma só de mitigar emissões. Hoje a gente já tem que falar de mitigação, de adaptação, porque a gente já sabe que alguns efeitos a gente não vai conseguir reverter, mas vai ter que viver com eles, entendeu? Entendi. Então, a pauta foi aumentando e energia faz sempre está sempre muito presente em todas essas pautas. Como se adaptar, por exemplo, à questão climática, que não vai ter mais reversão e que impacta a nossa energia. No caso do Brasil, por exemplo, água. A gente passou por períodos de seca. Então, ao mesmo tempo que a produção de energia impacta o clima também impacta a Impacta produção de bastante energia, energia. né? Então, essa pauta foi uma pauta mais evolutiva. A questão da inclusão das comunidades é uma pauta mais nova. A inclusão, a questão da justiça climática, da adaptação, do financiamento, porque tudo isso tinha sempre essa questão, tá, tudo bem, o que adianta a gente acordar se não tem dinheiro para fazer? E existe ainda uma discussão muito interessante dentro da COP, que a gente chama de loss and damages, que é muito ligada, perdas e danos, ela é ligada a uma ideia de reparação histórica, porque os países hoje, e isso está refletido no Acordo de Paris como tratado, que a gente chama de uma responsabilidade comum, mas diferenciada em termos de grau. A gente chama Common but Differentiated Responsibility. Porque os países em desenvolvimento, eles não usufruíram da era do gás e do óleo da mesma Exatamente. forma que os outros evoluíram. Não é uma luta, não é uma crítica, mas a questão é que a gente não teve a mesma oportunidade. A gente não quer ter a mesma oportunidade de poluir. A gente quer fazer de uma forma que não polua, mas a gente quer ter oportunidade de desenvolvimento. Então, isso também traz essa discussão de como que esse financiamento virá dos países para os países em desenvolvimento. E toda essa discussão acaba virando muito em transição energética. No caso do Brasil é um pouquinho diferente, porque a gente já tem uma matriz muito limpa, mas a gente ainda tem uma transição para fazer, que a nossa transição passa muito aí por acesso democrático, por descarbonizar desmatamentos da terra, descarbonizar Uhum. setores tipo transporte, mas, por exemplo, os Estados Unidos, para a China, é descarbonizar a energia mesmo, eles usam A energia carvão, elétrica. a energia elétrica. Para Ah, eles porque é no muito Brasil a isso. nossa matriz elétrica é bastante renovável já. Ano passado, a nossa matriz elétrica a nossa demanda elétrica no ano passado foi suprida com 92% de renováveis, Incrível. gente. Isso É é único no mundo, lindo, né? é o único no mundo, a gente não pode perder isso. Então, a nossa Isso. luta de transição, inclusive, é para não perder isso. Se a gente perder as hidrelétricas, como a gente já teve em alguns anos, a gente vai ter que ir hipotérmica. E térmica a quê? A gás. A gás. Então, Uhum. recentemente, o Brasil voltou com carvão, ainda que chama de carvão sustentável, aqui minha opinião, né? Não conheço carvão sustentável, entendeu? Então, acho que a gente tem essa obrigação para nós e para a nossa matriz de mantê-la limpa. Então, para a gente, a transição ela é melhor do que para os outros países, é manter Uhum. e evoluir em outros setores. Mas precisa de dinheiro do mesmo jeito. E a gente precisa. E tem o setor de transportes do Brasil que a gente Que precisa muito, e aí já demanda fazendo o muito, link né? onde o biogás, Fósseis. biometano podem ajudar demais, né? Uhum. Então a gente tem, assim, solução existe, mas todas elas exigem um esforço de investimento. E não é justo que só o cidadão brasileiro pague por isso. Então, a gente também tem essa questão sendo discutida dentro das COPs. Uhum. Quais as responsabilidades financeiras, efetivamente, entre os países? Isso tudo virou muito jurídico ultimamente, até porque pela primeira vez vai ser pedida, e está em andamento, deve sair em 2025, no início, o que a gente chama de uma consulta, uma opinião para a Corte Internacional de Justiça sobre como é essa responsabilidade entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, em que medida eles são responsáveis ou têm que responder pela crise climática. Tem outras consultas
também em cortes que hoje foram colocadas, mas essa digamos, emblemática, porque ela traz a Corte Internacional de Justiça para a discussão. E Maria João, olha que interessante, eu não tinha pensado nisso. Então, a gente está num momento de que as COPs e toda essa questão de clima passa a ser tratada muito desse ponto de vista jurídico que você coloca. Isso é um ótimo sinal, porque enquanto apenas engenheiros e a sociedade civil está falando do tema, é porque ainda não necessariamente virou uma ação, porque tudo que passa por compromisso real passa pelo jurídico, né? Tudo que a gente vai Exato, assinar, que vai exato. se comprometer, a gente tem que mandar para o advogado para analisar. E os países também é isso, né? Os países, para eles se É, comprometerem, tem que ter uma visão jurídica. Então, você colocando que está havendo mais essa entrada, essa discussão do ponto de vista do direito, é algo, um sinal muito importante, né, para a questão do clima. é interessante que a nossa conversa foi para esse lado, porque o compromisso é jurídico importante, mas no direito internacional, como é no geral, ele não é obrigatório, porque eu não posso, como país, obrigar o outro país a cumprir, mas existe o que a gente chama essa boa-fé da comunidade internacional, que quando você quebra o acordo, mesmo que não tenha uma sanção direta, existe uma sanção indireta dentro da comunidade internacional. E cada vez mais está virando concretamente jurídico quando a gente pensa que hoje já está dentro da regulação dos países. Então, hoje, litigância climática é muito comum. Está na nossa Constituição, interpretada em conjunto com o Acordo de Paris e com esse framework, que eu chamo de framework de mudança climática, de Climate Change Law, que a gente já tem até cadeira, digamos, academicamente falando, você faz um link e você pode ir numa corte de direitos humanos, numa corte dentro do Brasil, acionar. A gente teve 2 decisões paradigmáticas recentemente da nossa Corte Suprema, da STF, e sobre uma sobre o Fundo Clima e outra sobre o Fundo da Amazônia, mandando o nosso governo reativar esses fundos, porque era uma obrigação deles perante a Constituição, ou seja, já é um efeito direto de uma obrigação que nasceu nesse âmbito internacional com reflexo na legislação doméstica. Então, cada vez mais a gente tem o direito fazendo esse regramento dos países. Então, tudo é muito jurídico, sim, e tudo é muito em termos de enforcement. Quem vai cobrar de quem? Claro que a gente ainda não tem um tratado obrigatório multilateral para todo mundo, mas a gente tem vários mecanismos. E aí, fazendo um link também, se você me permite usar um pouquinho do tempo, a questão com as empresas. As empresas cada vez mais também, hoje é muito voluntário essa questão de ESG, é muito, eu digo para a empresa fazer até a imagem dela, mas ela está cada vez mais exposta a greenwashing, porque quando ela diz que vai fazer uma coisa e não faz, ela fica exposta a uma ação de greenwashing pela sociedade civil, e ela também, a tendência dessa regulação é ela ser obrigatória, como já é na Europa. A Europa já tem umas obrigações relacionadas a ESG muito de reporting e de cumprir determinadas coisas. Então, todo esse framework que vem da negociação da COP, com a regulação interna, com o papel das empresas, vai se conectando de uma forma que não tem como uma empresa hoje em dia achar que vai fazer business as usual com a mentalidade do passado. Não tem. Eu acho que ela vai ficar É uma questão exposta. de É uma tempo, questão né? e E de quando a gente pouco tempo. E a gente fala ESG para o ouvinte que está nos escutando e não sabe, né? O E é de environment, que é de meio ambiente, né? É, Sustentabilidade. O S da visão das, social, né? Da atuação é, social. E o G de governança, né? Que é de compliance, de fazer as coisas corretamente, dentro das dentro de uma regras, de forma governança. ética, né? Exato, até na verdade a gente chama, né, de ambiental, social, ASG, né, ESG em em português, português. exatamente. Eu até E peço desculpa. aí, O ESG não, pegou, né, que a também, gente tem mania a de pegar a gente... língua de inglesa, mas é a Uhum. ASG, na verdade. E essa atuação é importante entender que
todo esse contexto, né, que a gente conversou até agora com a Maria João, o ouvinte, é importante entender que é algo sem volta, né? As mudanças climáticas a gente está sentindo na pele as mudanças no clima, e então o nosso país, né, as nossas regiões, elas podem atuar no sentido de tentar reduzir essas emissões para tentar combater as mudanças climáticas, mas também há uma necessidade dos governos, das empresas atuarem no sentido de se adaptar a essas mudanças climáticas Uhum. também, que vai ver essa mudança. Então, acho que são esses dois pontos que a gente precisa entender, que não é mais uma questão só de reduzir emissões, mas é também entender como a gente vai fazer para se adaptar e evitar que as populações mais suscetíveis, com maiores necessidades, também não sejam tão afetadas, né? Mas a gente vai sentir isso em geral, né? Os impactos já vem sentindo. Então, por isso é tão importante a gente falar de uso de fontes renováveis de energia, de transição energética justa no nosso dia a dia, e por isso por isso essa conexão com biogás e biometano, que o biogás é uma das fontes gerada, né, a partir de resíduos, e aí vem o ponto da possibilidade, né, Maria João, de gerar uma fonte renovável a partir de resíduos que também podem emitir, né? E como que você viu esse mundo do biogás lá na COP? E como você vem vendo, que você circula muito internacionalmente, né? Mora em Portugal, como que você está vendo essa questão de biogás, dessa fonte de Ó, energia? ó, você resumiu muito bem, Leidiana, essa questão de que existe uma responsabilidade comum que é de cada um, né? A gente, no nosso dia a dia, a transição energética é uma transformação no modo de vida das pessoas, então existe toda uma obrigação assim da gente se posicionar. Fontes renováveis é uma das questões, né? Adotar fontes renováveis, e aí vai como uma matriz energética geral, e vem também, que é uma política maior, mas vem também como soluções tipo do biogás, que são soluções muito relevantes e que o Brasil tem uma vantagem imensa também, porque a gente tem diversas fontes. O biogás, ele entrou na nossa rota, digamos assim, como política pública tem pouco tempo, então ele tem um potencial muito grande ainda para crescer. E ele tem umas vantagens muito adequadas para o Brasil, né, o biogás, para diversos países, mas para aqueles países onde você precisa levar soluções para o interior, sem necessariamente ter toda essa infraestrutura de gás que a gente já tem em alguns países. A gente tem um sistema elétrico maravilhoso, um sistema de transmissão maravilhoso, mas a gente não tem infraestrutura de tubulação, que é caríssimo. Os países da Europa são o contrário, eles têm uma infraestrutura imensa de tubulação, mas não tem o setor elétrico como o nosso. Então, a gente aproveitar dessa vantagem e usufruir mais do biogás é um passo inteligente para a gente, do biogás e do biometano, e até porque ele traz outras soluções para a sociedade brasileira, né? Soluções ligadas aí ao uso de resíduos, aos lixões, a questões que a gente também precisa resolver. Mais do que mitigar emissões, eles vão ajudar a resolver problemas que a gente já tem. Então, acompanhando as COPs, o biogás ele existe em outros lugares do mundo também, né? Na Alemanha eu já visitei algumas plantas e tal, mas como política, como visibilidade, ele tem pouco tempo também que está aparecendo mais na COP. E nessa, em particular, eu achei que ele foi melhor representado. Primeiro porque está chegando mais, o Brasil está mais evidente, né? Porque a gente vai custear receber uma COP, né? Numa COP vai host, que a gente fala, né? Uma das COPs, a de 30, que será em Belém, e também porque eu acho que a associação e essa questão de ter entrado mais para a política e o biogás do Brasil e do mundo está se posicionando um pouco melhor, mas ainda tem um imenso espaço para crescer. Na CNI, a CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, ela fez um pavilhão separado do pavilhão do Brasil, que a gente chamava do pavilhão da indústria, né? Um espaço próprio. E foi um espaço muito bem frequentado, muito movimentado, que trouxe muita indústria, governo, foi um fórum de negociação muito interessante. E o biogás estava bem representado, tanto ligado ao próprio biogás, manifestação do próprio biogás, quanto ao setor agro, por exemplo. Agropecuária e transição energética ali ligada ao biogás, estava muito interessante. Então, eu vi
pela primeira vez, o biogás mais representado como indústria, como negócio, assim, sabe? Não como uma solução só pequena, que ele também é, né? Aham. Solução mais reduzida, mas ele estava representando mais como uma oportunidade de investimento. Mas acho que a gente ainda precisa trabalhar muito isso, porque isso é uma solução muito interessante, que o Brasil está muito avançado. Eu acho que o Tem Brasil vai. conexão. Exato, a gente tem muita coisa para explorar e ninguém melhor do que você para falar disso, né, Leidiane? Mas Não, imagina. Mas que é bom que você muito viu importante. essa diferença desse posicionamento do biogás como indústria, né? Que eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Desse posicionamento. E isso tem relação, ou qual é o impacto, né? Então, a gente estava falando dessa indústria do biogás. E pela primeira vez a gente viu o termo combustíveis fósseis aparecendo no Uhum. acordo, no acordo da COP. E aí, como você acredita que isso pode impactar essa indústria de biocombustíveis? Não vou falar nem só do biogás e do biometano, mas do biocombustíveis do Brasil, que é uma indústria muito importante nesse processo de transição energética do setor de transportes, do agro, de resíduos no Brasil. É, qual foi a importância desse termo ter aparecido no acordo? É, esse foi, digamos assim, o ponto mais celebrado da COP. Há anos, né, e 20 e tantos anos de COP, sempre se quis colocar no termo, o termo acabar com os combustíveis fósseis no acordo, efetivamente. É um tema que sempre é discutido, mas nunca os países chegaram no acordo de incluí-lo, porque ao incluir ele escrito, ele começa a ter repercussões jurídicas, repercussões políticas e jurídicas maiores. Mas Ah, porque se não tiver lá, claro. não tem como você fala que é tal, mas não está lá. Quando você escreve, ele começa a ganhar corpo interpretativo. Eu vou interpretar o que aquilo quer dizer, outro advogado vai, outra jurisdição vai, e aquilo começa a ganhar vida. Mas o que sempre se discutiu era que existia uma discussão sobre phase out ou phase down, que os combustíveis fósseis, que em português e em outras palavras, se a gente deveria entrar numa fase de acabar com o combustível fóssil ou de reduzir o combustível fóssil, tipo acabar o uso ou reduzir. E isso ficou essa discussão ad eterno. Acabou saindo nenhum nem outro no acordo final. Né? O acordo final da COP de Dubai é conhecido como o Consenso dos Emirados Árabes. O consenso ficou com esse nome. Todo o acordo acaba tendo um nome, o Acordo de Paris, o Consenso, a Carta de Sharm el-Sheikh, enfim, esse é o Consenso dos Emirados Árabes. E ele acabou saindo, o termo going away ou alguma coisa assim, no fundo é afastar-se dos combustíveis fósseis. A vitória, de fato, é ter o termo lá, combustíveis fósseis. Mas esse termo ficou bem amplo. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de precaução a comemorar isso, porque isso também deu uma margem para você acabar quando? De que sentido? E não fala que é acabar, fala que é se afastar. Então você Se começa a ter afastar quanto, né? Quanto de. em quanto tempo, isso acabou sendo celebrado, mas na prática, na implementação disso, é que a gente vai ver. Como todo Uhum. acordo, eu falo que a promessa boa é promessa cumprida, acordo bom é acordo entregue. E essa linguagem, é por isso que a COP demora 2 semanas. Se vai escrever phase down ou phase out, são horas de discussão, porque muda, e você tem que chegar num acordo nos 198 Nossa, países que hoje assinam o tratado. Então é muita gente para chegar num acordo. E deve a ser sociedade algo civil fica lá incrível. para pressionar chegar no acordo que a gente quer, ou, Claro. enfim, né? Acaba virando uma plataforma política para os governos, né? Essa agenda Ótimo. climática hoje é uma plataforma política também de aprovação ou não pelo público. Né? Então é muito importante a gente acompanhar esse assunto, todo mundo, quem está na COP ou quem não está na COP, né? Acho que é muito importante. Mas deixa eu fazer um convite para os nossos ouvintes, Maria João, antes da gente continuar Claro. as perguntas, tá? Então, ouvinte, se você está nos ouvindo pelo YouTube, verifica aí se você já deixou seu like. Se você está no Spotify, marca a gente lá com 5 estrelinhas. Nos siga também em ambos os canais, ative o sininho e assim, quando nós tivermos um novo episódio, você receberá o aviso. E lembre-se também de recomendar para uma pessoa que também gosta do tema esse lindo episódio aqui que a gente está gravando com
A Maria João. Maria João, você falou um ponto bem importante agora, né? Que é o quanto aquilo vai impactar e plataforma também política. E agora vamos falar um pouco desse mundo todo do mercado do carbono, da descarbonização, da transição energética no Brasil. Então, a gente teve esse ano o avanço na lei do mercado regulado brasileiro, né, de carbono, Uhum. e como que você vê essa relação, a implementação desse mercado regulado de carbono? Ou seja, além das iniciativas voluntárias que já ocorrem no Brasil, no sentido de reduzir emissões, Uhum. o que está acontecendo, o que ocorreu nesse ano de 2023, e aqui a gente já vai estar publicando esse episódio já em 2024, então quais são também as perspectivas para a gente criar um ambiente regulado para ter relação com o que está acontecendo também mundialmente no clima? O mercado de carbono, ele é um instrumento, o mercado de carbono em geral, aqui eu estou falando de uma forma ampla, ele é um instrumento que já é um dos instrumentos da gente tentar mitigar gradualmente e equacionando, balanceando, equilibrando as diferentes indústrias. A ideia por trás do mercado carbono, a ideia bem simples, é que aquelas indústrias que todo mundo teria uma cota de emissão, e aquela indústria que tem a condição de emitir menos consiga abater ou ajudar a indústria que emite mais comprando crédito de carbono para que essa indústria compense, né, as emissões dela. Então, nesse sentido, é para a gente caminhar e cada vez ir reduzindo o nível de emissões global do mundo. Em termos jurídicos, a gente tem uma previsão no artigo 6º do Acordo de Paris, que seria a ideia maravilhosa de termos um acordo, um mercado de carbono global para todo mundo, mas que ele ainda está evoluindo, a gente ainda, já avançou muito, mas a gente ainda não tem ele totalmente em funcionamento, no sentido de saber o que ele vai aceitar, como é que não vai aceitar, qual crédito vale, qual crédito não vale. Já era essa ideia um pouco também no acordo, no protocolo de Quioto, né, com os MDLs, os Mecanismos de Uhum. Desenvolvimento Limpo, que eram créditos, no fundo, para troca de direito de emissão, vamos chamar assim, ou de possibilidade de emissão. Agora, no Brasil, alguns países, até porque esse mercado internacional está sendo desenvolvido, lançaram seus mercados voluntários, ou seja, fazem seus acordos internamente voluntários. O Brasil já tem iniciativas voluntárias. E a Europa, em 2015, foi a primeira que fez um mercado de carbono, né, de títulos de Uhum. emissão, para toda a Europa. Então, a experiência maior que o mundo tem de um mercado global funcionando é na Europa, que funciona desde 2005, desculpa, 2015 não, desde 2005. Então, é um mercado já maduro, já passou por algumas fases, que vira um mercado de capitais um pouco, é troca de títulos, de direitos relacionados com lastro específico em emissões ou não emissões, né? Ou poupança de emissões, vamos chamar assim. O Brasil, há um pouco menos tempo, né, mais recentemente, começou uma discussão sobre ter um PL, um projeto de lei, ou ter um mercado regulado no Brasil. Você tem um mercado que junte todos os setores, consiga saber desses setores que cada setor precisa emitir ou tem que emitir, para, através disso, estabelecer um nível de emissões brasileiro global e depois começar esse mercado regulado. Esse PL ainda não foi aprovado, mas Ok. está em discussão muito quente, deve sair no começo do ano, eu acho que a gente vai ter, e a gente acha que vai super merecer uma rodada só de mercado de carbono, né, aqui ou no Vamos. fórum que vocês Vamos acharem sim. legal, porque é um mecanismo muito interessante para a gente atacar a questão climática, mas a relação dele com esse mercado, a do Brasil e outros, com esse mercado global, é que para que funcione efetivamente, tem que ter um link no padrão. O que um vai aceitar como sendo de fato uma redução de emissão, uma mitigação, tem que ser próximo ou padronizado com aquilo que o mercado interno também vai aceitar. Senão a gente começa a trabalhar com tantos padrões que acontece que a gente perde o link com o objetivo de fato, que o Uhum. objetivo é evitar emissões no mundo, é mitigar isso. Se a gente perder esse link, perder o lastro, a gente está trocando papel, direito disso, daquilo, vinculado a nada, você perde o lastro.
Então, essa governança global, casada e conversada com a governança doméstica de um mercado de carbono, é muito importante para você Uhum. não perder o título. Por exemplo, uma das questões, para dar um exemplo bem prático, a questão de double counting, que a gente chama. Se você usou aquilo no mercado, um título no mercado doméstico para bater uma emissão, você não pode usar o mesmo como país para bater a sua emissão global, porque senão você está usando duas vezes. Um projeto, um crédito que só vai abater uma, uma Uhum. mitigação. Então você perde o lastro, você começa a fazer um joguinho de papel. E a E você gente não come... quer um jogo de papel. É, e essa dupla contagem pode até colocar em dúvida todo o mercado, né? Pode. E foi um pouco o que aconteceu no protocolo de Kyoto. Acabou que se Hum, perdeu muito a governança do que aqueles créditos de fato uhum. representavam em termos de mitigação. Então, não é uma tarefa fácil de fazer, mas está sendo feita Então, no no Brasil, a Brasil. gente está dando esse passo, né, de haver o projeto de lei, o PL, o PL para avançar nesse sentido, mas ainda tem muita coisa para ser discutida, então, sobre governança. Você falou um pouquinho assim, por exemplo, qual setor vai diminuir? A gente tem a NDC, né, que é a contribuição nacionalmente determinada, que foi o que o Brasil se comprometeu Aí é uma coisa internacionalmente. do governo, isso é. Aí eu imagino que é com base nisso que provavelmente vai ser definidas as metas de Isso. cada a serem cumpridas, e aí as metas para cada setor. Aí vai ser um grande fórum, provavelmente, para chegar no ponto de quanto cada setor vai diminuir, certo? Isso, e Porque até isso acaba. qual setor que vai participar, qual Qual setor que setor vai pode. entrar já compulsoriamente. O nosso projeto, por exemplo, dá uma carência maior para o setor agrícola, porque o setor agrícola, apesar da agricultura ser um grande emissor, a agricultura também tem sempre uma ligação muito forte com segurança alimentar. Uhum, Então, ela teria mais tempo para ser compulsório para ela. Então, tem toda essa discussão de qual setor, de quanto cada setor, porque de fato tem setores que têm mais possibilidade de não emitir, tem mais espaço. E por que ele é interessante, essa ideia do mercado de carbono? Porque ele dá tempo para a indústria se adaptar, mas é porque ele dá tempo para a indústria se ajustando à tecnologia nova para não emitir. O uhum. risco é se você não precifica bem, não tem uma boa governança no mercado de carbono, você acaba criando o contrário, direito de poluir. Simplesmente a pessoa polui e compra o Ah, crédito, entendeu? Aí você acaba é mais tendo o barato efeito comprar o inverso. crédito do que É mais gerar barato, é eficiência mais interna fácil de, por do que exemplo, avançar. implementar, alterar, mudar a frota de caminhões, passar a usar Isso. etanol nos veículos leves, pode ser mais. Ou Aí, adotar eu compro biocombustível, o crédito e biogás, pronto. biocombustíveis, exatamente. Aí a governança E acaba, esse é o cuidado. acertar esse timing, junto com regulação, com proibição de emissões e tal, é muito Uhum. importante, senão a gente acaba criando Então, um mercado de capitais sem lastro ainda por cima. uhum. Então é o cuidado da gente. É, que aí não é objetivo, né? Porque mercado Não, aí a gente não precisa do carbono para fazer você isso, não a gente já precisa tem dessa mercado de governança capitais, toda né? para continuar emitindo. Então é importante o público entender ainda vai levar um bom tempo para o Brasil ter realmente um mercado regulado de carbono operando, maduro, Maduro, mas os passos estão mas já sendo mas dados. os passos estão E sendo aí, dados. conectando com o biogás e biometano, o biogás e biometano são dois lados, né, que ele pode se favorecer ou ajudar a indústria se favorecer, mas apoiar o Brasil nesse caminho da redução, que é do lado das emissões evitadas no tratamento desses resíduos, porque Uhum, normalmente esses resíduos são tratados de uma maneira ou depositados de uma maneira que eles emitem metano para a atmosfera, e na substituição dos combustíveis fósseis. Então, são esses dois lados, e por isso que a gente considera que é tão importante tratar desse assunto, desse avanço, porque são as perspectivas futuras desse setor, né, que vai passar, talvez os combustíveis, o biogás e o biometano vão passar a ser cada vez mais valorizados, e a gente sentiu isso nesses isso. últimos 2 anos, essa valorização, Uhum. mais gente querendo falar do tema, por causa da descarbonização. E aí, Maria João, qual que é a conexão disso também com o combustível do futuro? Que eu sei que você também vem estudando, tá entendendo bastante desse assunto, e eu acho que vale a pena a gente trazer, porque também o combustível do futuro tem relação total com a questão de clima, né, de descarbonização, certo? Certo. Essa ideia, primeiro esse link que você falou do biogás para o mercado de carbono é muito importante mesmo você precificar
além do que você não emitiu, aquilo que você está evitando também, né, como tratamento, porque se não usasse aquele resíduo, ele estaria lá emitindo, né? Então você tem, essa é uma batalha grande, é como qualificar o crédito, que a gente chama que tem que ser o ciclo de vida todo, pegando não só o Exato. que ele economizou, mas aquilo também que ele deixou, economizou para um outro problema, resolveu uma outra fonte de emissões. E o combustível do futuro, agora dando espaço para o que você perguntou, ele, na verdade, é um empacotamento de algumas políticas que já estavam separadas, né? Segregadas. Então, esse PL do combustível do futuro, chamado Programa do Combustível do Futuro, foi no governo atual, ele pegou iniciativas que já existiam e formatou organizadamente num framework, onde você coloca quais aqueles combustíveis que vão ter uma priorização, uma prioridade ali, tratados dentro de um programa de incentivar os biocombustíveis no Brasil em geral. Então, ali eles criaram um programa específico para o SAF, né, para o de aviação, um outro para outro, que a gente se. O que foi positivo? Essa ideia de você dar essa visibilidade como uma política de Estado, uma política do governo, incentivar os biocombustíveis, isso autoriza estruturar toda uma indústria em volta disso, dar um sinal para o investidor que aquilo faz parte do programa do governo e também acaba autorizando você ter medidas específicas para incentivar aquelas vertentes que estão dentro do programa do combustível do futuro. O que a gente demandou um pouco, e a gente vem demandando, é que também o biometano merecia esse destaque por toda a complexidade, por todos os benefícios e atributos ambientais que ele tem. Então, não é que ele não está incluso, ele está indiretamente, está tudo indiretamente incluso, mas ter nominalmente ali um programa ou uma visão para ele especificamente daria mais suporte para políticas mais direcionadas. Agora, o combustível do futuro é muito relevante para o Brasil. O Brasil tem biomassas e possibilidades de biocombustíveis que outros países nem sonham em ter, entendeu? Então, ter um programa direcionado faz todo sentido para o Brasil, né? Então, isso foi muito bem-vindo. E na COP foi muito divulgado isso. Teve vários painéis só do combustível do futuro. E, inclusive, para ir tirando e discutindo Interessante. com o mundo que a nossa biomassa, o nosso biocombustível, ele não tem uma concorrência direta com a terra e com a custo da terra e com o preço da comida, porque o biocombustível de milho, feito de determinadas formas, as biomassas de milho e tal, tem. Então, e o mundo vive brigando com isso. Ah, não vamos, né? Não é um biocombustível, tem que ser visto sempre em paralelo com o preço da comida, com o mercado de segurança alimentar. E a gente tem um biocombustível muito diferente, que usa resíduos muito Uhum, diferentes, né? uhum. Então, a gente fazer essa divulgação para o exterior também é muito importante. E esse programa trouxe isso, porque você teve o governo federal lançando, muita gente discutindo em painéis para explicar o que é, e com o público do mundo todo. Então, acho que isso foi muito positivo. Isso traz uma força. A gente, em algum momento do podcast, a gente falou da nossa força do setor elétrico É, brasileiro, que já é tão renovável. O combustível do futuro e todas essas ações que vêm sendo tomadas te dão uma esperança de que a gente talvez chegue com uma matriz de transporte, uma matriz energética como um todo, eh, isso. mais renovável nos próximos anos do Brasil? Sim, com certeza. Nossa matriz elétrica é muito limpa e é energética também comparativa com o mundo. Nós temos em torno de 40% de renováveis na matriz energética, enquanto o mundo é tipo 14%, 13%. Mas a gente ainda tem 60% ali para caminhar na nossa matriz, né? Uhum. Então, eu acho que a gente se nivelar por baixo, tipo dizer, eu estou com 40, o mundo está com 14, não vai resolver. A gente tem que ver que a gente ainda tem ali 60% que a gente pode descarbonizar. E o setor transporte, sem dúvida nenhuma, é um setor relevante para a gente carbonizar, assim como é a indústria a agropecuária, porque a gente tem também emissões de metano, aliás, isso é muito importante também, porque não é só emissão de carbono, a gente tem emissão de metano, que apesar delas permanecerem menos tempo no ar, elas são mais nocivas que o carbono no Uhum. primeiro momento. Então, atacar o metano também a emissão de metano, que tem muito a ver com a indústria agrícola, já é um passo super top, eu digo super Uhum. bem-vindo para a gente
cuidar da questão climática, e muito efetivo, porque tem um poder, né, danoso alto. Uhum. Então, todo esse link entre ter uma visibilidade para o setor de biocombustíveis tem esse link com a gente trabalhar uma matriz energética nesses 60% que a gente ainda tem para descarbonizar. Claro que a gente não vai produzir, eu costumo dizer, um hidrogênio, por exemplo, que usa muita energia elétrica e muita água, para fazer energia elétrica de novo, porque a nossa energia já é limpa. Faz sentido para um país que não tem energia limpa, mas para a gente não. Para a gente faz sentido fazer um hidrogênio para descarbonizar um setor que precisa descarbonizar, como, por exemplo, de siderurgia, o do aço. A gente não precisa fazer energia limpa para usar energia limpa para fazer energia limpa para nós. A gente já tem energia limpa, elétrica, a gente precisa fazer para aplicar em outros setores. E é aí que o biogás também e o biometano ganha muita força, né? Sim, Porque você exatamente. pode usar ali na questão de combustão, carro a biogás, tudo isso tem muito. E é Exatamente. o nosso problema, é o problema do Brasil, né? O setor transporte, por exemplo. Nossa, incrível. E para a gente já ir indo para o encerramento, mas antes de encerrar, você comentou antes de transição energética justa, né? Você tem uma atuação na tua carreira bem importante nessa questão de diversidade, de apoio às mulheres, e a gente fala muito de transição energética, a gente imagina essa questão de uma substituição física de combustível, e no sentido só de a transição no sentido de substituição de combustíveis de energia, mas tem uma parte desse processo que é dar acesso à energia, e não só elétrica, mas a combustíveis sustentáveis também a toda a população, mesmo quem está distante. Então, qual é a tua visão sobre isso, essa visão mais ampla da transição energética, Maria João? Olha, essa questão de ser justa, ela sempre teve que ser, né? Mas ela ganhou mais visibilidade justamente quando a gente percebeu aquilo que você falou agora, Leidiane, que a discussão estava muito física, muito substituir o que se produz de uma forma para usar outro combustível produzido de outra forma. Mas a gente tem algumas diferenças de impactos e diferenças de acessos, né, nas formas de produção. Então, além da gente mudar o combustível, a gente tem que aproveitar esse momento para mudar a relação com a própria produção do combustível. Então, quando eu chamo de justo, eu chamo primeiro um problema que a gente já tinha. Toda a indústria fóssil, ela é muito male dominated e a gente nunca teve muito espaço para mulheres. Então, agora a gente é uma oportunidade, quando você vai mudar o combustível, você inserir mais mão de obra diversa, feminina, dar mais oportunidades, né? Eu digo feminina porque ela hoje que está Uhum, underrepresentada, né? Mas uhum. dá mais diversidade para a indústria, que é produtivo para todo mundo. E, além disso, você tem o passo também de você usar essas energias alternativas para corrigir gaps que foram criados ao longo do tempo, de acesso, de estar em região remota, de qualidade no acesso, de preço, de impacto do preço, porque a questão climática ela também afeta mais os vulneráveis. Como tudo, né? Eu sempre falo, tudo que não é muito bom vai sempre afetar mais os vulneráveis. E já tem alguns estudos muito interessantes sobre como afeta mais as mulheres vulneráveis, porque elas, por exemplo, são as que estão ali cuidando da casa, da alimentação. Se elas não têm eletricidade, energia elétrica Uhum. limpa, ou acesso a um biogás, elas vão cozinhar com fontes emissoras e elas vão ficar mais doentes, elas que carregam esse fardo. Elas também, normalmente, que têm menos condição econômica de ter consumo de energia. Então, per capita, a mulher também consome menos energia do que o homem, porque ela tem menos dinheiro para pagar Uhum. economicamente, no geral. E a gente tem uma outra façanha, assim, um outro layer que eu chamo de transição justa, que é, ao mudar do combustível, a gente também vai ter que pensar como a gente vai aproveitar todas as pessoas, aí, homens, mulheres no geral, trabalhando na indústria fóssil. Porque se você não fizer essa transição de skills, a gente vai criar uma nova onda de excluídos.
sabe? Como foi quando a gente saiu das minings, do carvão para o óleo? Como é que você pegava todo aquele pessoal que trabalhava na mineração, Nas nas mines, minerações. e Uhum. transferiu? Porque senão você cria desempregados, um bando de gente. Então, quando a gente fala em eólica offshore, por exemplo, a gente pensa em transferir o know-how de quem já trabalha offshore no gás, por exemplo. Quando a gente fala em biocombustíveis, a gente fala em usar todo o know-how que já existe internamente e usar para uma nova tecnologia. Tudo isso acaba trazendo esse conceito de justiça na transição. Se a gente pensar só físico, como você falou, é meramente trocar tecnologia, gente, e manter todas as estruturas indevidas que hoje já existem no mesmo lugar, ou seja, é perder a oportunidade que a Perdi a gente está tendo de oportunidade, fazer né? essa mudança. Perfeito. Maria João, e agora a gente vai para a dica da convidada. A Oba! gente, a gente gostaria que você deixasse para nós uma recomendação de leitura, ou de filme, ou de podcast, o que você prefere, né? O que você gosta mais de ler, de ver. E pode ser para conhecimento pessoal, profissional, lazer, enfim. O que você indica para os nossos ouvintes? Olha, eu gosto muito de ler várias coisas, assim, para descansar. Eu gosto de ouvir podcast também. Podcast até é uma coisa mais nova para mim, eu confesso, Uhum, porque ultimamente eu gosto mais nas férias, acho bem relaxante um podcast, né? Assim, às vezes um também. podcast não tem nada a ver com o que você faz e tal. Podcast mesmo, eu assisti alguns, ouvi alguns muito interessantes que são jornalísticos, eu gosto muito de jornalísticos, mas eu vou deixar a dica mesmo de um livro, na verdade, Ótimo. que ele tem um link com tudo que a gente está conversando aqui. Ele é um livro em inglês, tá? Que chama The Minister of the Future. Ok. Ele é muito interessante porque ela é uma utopia, assim, um pouco de uma coisa que é futuro, mas um futuro que pode estar acontecendo já. Então, o primeiro capítulo dele, sem dar spoiler, fala de uma onda de calor gigante na Índia. Onda de calor muito próxima do que a gente está vivendo hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, Uhum. hoje mesmo, que saiu no jornal. E tudo isso vai trabalhando depois as consequências. Então, ele mistura um pouco toda essa governança que a gente está falando agora com essa questão de daqui a pouco como é que vai ser, se é que já não está sendo, e como é que vai ser a reação das pessoas. Então, você fica lendo e fica meio na dúvida se você está lendo uma coisa Uma ficção verdadeira, uma ficção, se você está vendo baseada em fatos reais, sabe? E é muito bem pesado de interessante. ler, porque eu leio aos poucos até, porque você fica meio angustiada às vezes, mas ele dá uma noção bem interessante. Eu tô doida para virar um filme, assim, sabe? Então é um negócio, não é muito para relaxar, mas é bom para pensar, porque ele te faz Ótimo. pensar. É um livro legal. S- Eu esqueci a autora agora, mas Mas a eu gente vai manda a deixar na dica. descrição, tá? É A gente isso. já estamos buscando aqui, a gente vai deixar nas recomendações na descrição do podcast, vai deixar o link, aí tem a autora, tudo certinho, tá? É porque é bem bacana o livro. Ótima, ótima recomendação. Já vou colocar na lista para 2024. Coloca, Vou ler menina, esse tem livro que ler nesse ano. aos poucos, porque eu li no avião, saio angustiada às vezes. Assim, Ansiedade climática, uma chama angústia isso. boa. E Maria João, para a gente finalizar nossa conversa, você quer deixar uma mensagem final aos ouvintes do podcast Amplo Biogás? Uma mensagem final, algo que você queira que a gente lembre, que nos marque? Olha, eu vou deixar uma mensagem de primeiro, é muito bacana ter esse canal, né? Um canal onde você pode discutir temas de uma maneira mais leve, e eu vou deixar uma mensagem de que eu espero que vocês tenham usem essa oportunidade também para explorar muita coisa que a gente trouxe aqui e que merece um aprofundamento. Cada um gosta mais de uma parte ou de um tema. A gente falou de tantos, então pegar um dos temas e começar a ter mais curiosidade. Eu sempre gosto de deixar a mensagem de sejam curiosos, porque eu acho que curiosidade move o mundo, assim. Você ouviu uma frase, ou eu falei um tema, ou a Lediane comentou alguma coisa. Se você pegar cada parte Uhum. dessa e se aprofundar, você acha um novo mundo para estudar, um novo mundo para você pesquisar, ou a dica do livro, uma outra perspectiva. Então, eu gosto dessa coisa de sejam curiosos. Eu acho que ser curioso ajuda a pessoa a desenvolver, assim, e achar Perfeito, soluções. perfeito.
a gente se desenvolve, né? Vai ficando e a gente vai criando uma bagagem também, né? Levando Tá com a ficando gente uma mais aguçado bagagem. para as coisas, assim, eu acho isso. Eu Eu sou muito acho. curiosa, assim. Ótimo. Maria João, eu queria mais uma vez te agradecer, em nome de toda a equipe Amplo, pela tua presença aqui. Foi uma conversa excelente. Tenho certeza que a nossa audiência adorou a conversa contigo, porque realmente foi muito interessante. Obrigada por trazer para a gente essa experiência que você viveu na COP por vários anos, para a gente entender essa relação realmente com o trabalho que a gente faz na energia, no biogás e biometano. Então, muito, muito obrigada pela sua presença. Olha, o prazer é meu, foi um prazer enorme e, assim, um gosto, além do prazer, uma alegria. Eu agradeço também a você, ouvinte, por estar aqui conosco. O podcast Amplo Biogás foi criado para explorar o universo do biogás e do biometano, e a cada episódio trazemos profissionais incríveis com conhecimento, experiências e visões sobre esse mercado tão relevante para a transição energética brasileira. Então vem com a gente nessa jornada de aprendizado prático. Mande-nos sua opinião, perguntas, sugestões de pautas e de profissionais que você gostaria de ouvir. O nosso e-mail é contato@amplobiogás.com.br. E se você está nos ouvindo pelo YouTube ou pelo Spotify, lembra de dar as estrelinhas, curtir, compartilhar com seus colegas, até para saber também quando a gente tiver os novos episódios você recebeu o aviso. Lembre-se de recomendar para uma pessoa que também gostaria do tema. E esse podcast foi produzido pela equipe Amplo Biogás, uma empresa que oferece cursos e consultorias para o mercado de biogás e biometano. Conheça mais sobre o nosso trabalho em www.amplobiogás.com.br e também nas redes sociais é só buscar por @amplobiogás. Um abraço de toda a equipe Amplo Biogás para você.